Fala pessoal, Eduardo Mesquita, seu banker, aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou falar tintim por tintim um pouco da história do bom velhinho do mercado financeiro, Warren Buffett. Afinal, por que se diz tanto esse nome? E se você não conhece, descubra a relevância dele no mercado financeiro ao longo de várias décadas. A vinheta tem só 10 segundos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Banker, então já deixa o seu like aqui porque esse vídeo vai ser fenomenal para você aprender um pouquinho com a história do maior investidor do mercado financeiro, Warren Buffett. Então vamos começar? Warren Buffett nasceu em 1930, no dia 30 de agosto, apenas 6 dias depois do meu aniversário. Se você acha que o Banker será o novo Warren Buffett, coloca aqui nos comentários, o Banker é o novo Warren Buffett. E olha só que bonitinho era o Warren Buffett próximo da data do seu nascimento. Seu pai, Howard Buffett, ele era já uma pessoa famosa porque ele trabalhava no mercado financeiro. E daí também veio então o gosto de Warren Buffett pelo mercado de ações. Mas Warren Buffett ele sempre foi um jovem com mentalidade empreendedora, porque desde os seus 6 anos de idade ele já comprava engradados de Coca-Cola na loja do seu avô e veja só, ele revendia e ganhava um lucro de 5 centavos de dólares, o que hoje aí seria aproximadamente de 3 a 5 dólares, levando em consideração a inflação. Warren Buffett desde cedo ele lia bastante. Ele se ocupava muito lendo, estudando a respeito do mercado de investimentos, porque como o seu pai era um corretor, ele ia para o escritório do seu pai para fazer leituras a respeito do assunto. Só que com a crise, a Grande Depressão de 1929, seu pai foi mandado embora e depois acabou montando uma empresa de investimentos, onde ele aproveitou ainda mais e lia sobre o mercado financeiro. E aí, pessoal, o que aconteceu? Aos 11 anos de idade, veja só, aos 11 anos de idade, isso mesmo, Warren Buffett comprou as suas primeiras ações. E ele, assim, teve a sua primeira experiência que conseguiu ter lucro. Olha só, ele comprou ações de empresa de óleo e gás. Depois de um tempo, essas ações já se desvalorizaram e essas ações voltaram, elas se recuperaram. Ele comprou as ações em torno de 30 dólares, ele vendeu por 42, um bom lucro, só que ele se arrependeu fortemente de ter vendido, porque pouco tempo depois essas ações chegaram a valer mais de 200 dólares. Isso trouxe um aprendizado muito significativo para o nosso querido Warren. E ainda com a sua mentalidade empreendedora, veja só, ele comprou ações ali com 11 anos de idade, suas primeiras ações, e aos 13 anos ele começou a entregar jornais, onde ele ganhava, olha só, 1 centavo de dólar para cada jornal que ele entregava, e ele entregou mais de 500 jornais por dia, ganhando então 5 dólares por dia, o que 5 dólares na época representava uma grana nada desprezível, tá? Em 1945, aos 15 anos, o seu pai iniciou uma carreira pública. Ele virou político, olha só. E aí, Warren, que nasceu lá em Nebraska, Omaha, ele acabou tendo que vir para Washington. E ele não queria muito, né? Mas teve que vir acompanhar o seu pai. E aí ele continuou na sua empreitada empreendedora, ele criou uma empresa de pinball, veja só, se você não sabe o que é pinball, coloca aí no Google. Ele criou uma empresa de pinball com seus amigos e vendia essas máquinas com lucro, mas assim, não durou muito essa empreitada de vendedor de pinball. Mas veja só o que ele fez com os ganhos dessa empresa de pinball. Ele comprou uma fazenda para ele e com os rendimentos dessa fazenda, olha só, ele tinha ainda por volta de 15 anos de idade. Com os rendimentos dessa fazenda ao longo dos próximos anos,
ele juntou dinheiro então para fazer uma faculdade, mas ele não tinha muito interesse em fazer faculdade não. Ele fez faculdade só porque o seu pai pressionou muito a fazer faculdade. E aí, o que ele fez de faculdade? Ele fez faculdade de economia, assim como o seu banker aqui, hein? Ele estudou na faculdade de Nebraska e, cara, esse Warren Buffett, ele era muito diferenciado. A faculdade tinha 4 anos, mas como ele não queria fazer a faculdade, o que aconteceu? Ele se formou em 3 anos. Esse Warren não é fácil não, hein? Ele se formou em 3 anos e aí depois ele quis se especializar. Ele tentou fazer faculdade na Harvard Business School, mas ele foi recusado porque ele tinha uma cara de muito jovem, veja só. Com 20 anos de idade ele queria fazer mestrado de economia, não foi então aceito por Harvard e ele acabou cursando mestrado em economia na Columbia Business School. E por que ele decidiu ir para lá? Olha só, quando ele lia bastante lá na empresa do seu pai, tinha um livro muito famoso lá, Investidor Inteligente, Benjamin Graham. E aí o que aconteceu? Ele viu que lá na Columbia Business School, quem dava aulas lá? É nada mais nada menos que ele, Benjamin Graham, autor do livro Investidor Inteligente, um dos livros mais famosos do mercado financeiro. Inclusive, se você já tem conhecimento em ações, quer se aprofundar um pouco mais, é um livro um pouco mais técnico, faz total sentido você ler esse livro. E olha lá, então Graham foi um dos mentores de Warren Buffett, lá na escola também, e o Warren queria trabalhar com o Benjamin Graham, só que não, Benjamin Graham estava contratando ali, veja só, judeus, ajudando naquele momento difícil que os judeus viviam, mas aí ele não aceitou então o Warren Buffett. E aí o que aconteceu? O Graham, só para contar um pouquinho mais dele, o Graham ele é o pai aí do que a gente chama de value investing, ou seja, investimento em valor. A gente analisa o preço das ações de acordo com seus dados financeiros, seus fundamentos, e o preço de tela não importa muito. Na verdade, até importa, porque se você vê que o preço da ação, o preço justo da ação está mais barato que o preço de tela, então faz sentido você acabar vendendo essa ação, porque na tela ela está mais cara do que o preço justo. E o contrário também é verdadeiro. Se você observa que o preço de tela está mais barato que o preço justo dessa ação, então você tem que comprar, porque tem boas perspectivas dessas ações se valorizarem. Com Benjamin Graham, o nosso querido Warren Buffett, ele aprendeu 2 frases que são disseminadas no mercado financeiro até hoje. Regra número 1, nunca perca dinheiro. E a segunda regra é, nunca se esqueça da primeira regra. Warren Buffett, aos 21 anos, ele foi dar aula na Universidade de Omaha, tão jovem, e ele era muito tímido e por isso ele tinha muita dificuldade com oratória. E aí o que ele fez? Ele fez um curso com nada mais nada menos que Dale Carnegie, ele mesmo, o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um livro muito famoso até hoje. E aí, nessa época, ele foi perder a timidez com uma amiga que estava morando ali com ele, que era a sua amiga Susan, e ele casou com a Susan, olha só. O Warren, nosso querido Warren, ele começou a trabalhar com o Graham. Depois de um certo tempo, o Graham acabou aceitando trabalhar ali com o Warren Buffett e eles acabaram trabalhando juntos por aproximadamente 5 anos. E aí depois ele acabou saindo dessa empresa com o Graham para fundar a sua própria empresa com alguns amigos, Buffett Partnership Limitada. Durante essa partnership, na vida pessoal, Warren Buffett se casou e ele já tinha tudo para se aposentar, com 32 anos de idade. E aí, ele pensou, olha, eu tenho o objetivo de ficar milionário até os 35 anos, se eu me aposentar, eu não vou atingir esse objetivo, então eu preciso trabalhar mais. E ainda na Buffett Partnership, ele comprou ações da Berkshire Hathaway. Essa empresa era uma empresa do setor têxtil lá nos Estados Unidos. E aí ele percebeu que essas ações estavam muito desvalorizadas de acordo com a sua análise do value investing. E aí a empresa ela tinha planos de recomprar suas ações e o Buffett pensou, menino muito esperto, muito inteligente.
Se a empresa está recomprando as ações, eu vou comprar o máximo de ações que eu puder, porque a empresa vai negociar comigo depois as ações que ela vai querer comprar. E aí aconteceu de fato isso mesmo. E aí eles acordaram de a Berkshire fazer a compra das ações do nosso querido Warren por 11,50 cada uma das ações. Mas aí na hora, olha o que aconteceu. O presidente da empresa fez um documento que eles estavam comprando as ações por 11 reais e 11 reais não, 11 dólares e 38 centavos. Buffett ficou pé da vida. Como assim? A gente está acertando uma coisa e na hora estão colocando no documento outra coisa? Não, não, não. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar ainda mais ações da Berkshire e vou comprar a ponto de eu me tornar o controlador dessa empresa e vou demitir esse presidente. E foi isso que aconteceu. Ele se tornou controlador e aí demitiu o presidente da empresa. Buffett não foi muito racional aí nesse ponto, mas o que aconteceu? Depois de alguns anos, ele liquidou as ações da Berkshire Hathaway, mas não vendendo, tá? Ele liquidou toda a carteira de ações que a Berkshire tinha e as ações da Berkshire em si, ele acabou distribuindo para os seus sócios da Buffett Partnership e a Buffett Partnership assim acabou e ele ficou apenas com a Berkshire. E a Berkshire, ele transformou de uma empresa têxtil para uma empresa de investimentos, uma empresa de portfólio. E aí, o que aconteceu? Olha só, a performance ao longo do tempo da Berkshire Hathaway com as escolhas do portfólio de Warren Buffett versus o S&P. O S&P que é a média das ações lá dos Estados Unidos. Olha só, gerou um alfa muito grande, teve uma grande valorização dessas ações acima do índice. Aqui traz uma análise mais recente, mas se você pega a rentabilidade de 1970, de 1960 a 1970, a rentabilidade foi de 1.008% contra só 99% do S&P, uma valorização ainda maior que essa. E olha só, a política de investimentos do Warren Buffett não é nada de extraordinário. Se você vê a carteira de investimentos do nosso bom velhinho, de 1980 até hoje, muitas das empresas que ele escolheu foram empresas muito grandes lá nos Estados Unidos. Claro que algumas você pode não conhecer por vivermos no Brasil, e aí essas empresas são mais conhecidas lá fora, mas algumas delas você conhece. E esse portfólio foi mudando ao longo do tempo, mas algumas ações tem aí na carteira da Berkshire há décadas. E ali, como vocês podem perceber, a carteira de investimentos foi crescendo ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, a riqueza do Warren Buffett foi crescendo ao longo do tempo. Embora ele tenha se tornado milionário muito jovem, a grande parte do seu patrimônio ela foi crescendo quando ele já tinha mais de 50 anos de idade. E o efeito dos juros sobre juros é muito poderoso. Vocês podem ver que é exponencial o crescimento da sua fortuna ao longo do tempo. Ela praticamente cresce de uma forma bem pequena e aí, quando ele completa ali mais de 60 anos de idade, é explosivo o crescimento do seu patrimônio. Isso nos mostra algumas lições que podemos ter com a história do nosso querido Warren Buffett. A primeira é: comece desde jovem. Quanto mais cedo você começar, pode ser que o seu patrimônio não cresça de maneira significativa no início, mas ao longo de um determinado período, seu patrimônio vai crescer de forma exponencial. A segunda coisa que a gente pode aprender com essa história é que você deve buscar conhecimento. Warren Buffett, desde os 11 anos de idade, que foi quando começou o seu interesse por ações, que ele comprou a sua primeira ação, ele já tinha um vasto conhecimento, lido bastante coisa a respeito do assunto. Então, busque conhecimento para que você tenha cada vez mais embasamento para tomar as suas decisões. E pense a longo prazo. Se você pensar de novo só no curto prazo, você vai desanimar com o seu investimento não crescendo tanto assim, e aí você vai perder o efeito dos juros sobre juros, que tende a fazer uma grande representatividade apenas no longo prazo. Mas também tem uma coisa que
ele fez, que a gente também deve repensar que ele não fez tão bem assim. Ele acabou comprando ações da Berkshire Hathaway só para demitir o presidente ali que queria passar a perna nele. Então ele não foi tão racional assim. No fim deu tudo certo, mas poderia não ter dado também. Ele poderia ter perdido muito dinheiro realizando a compra de uma companhia que não estava ali tão bem das pernas. Mas e aí? Vamos falar um pouquinho também da parte pessoal do Warren Buffett para a gente finalizar. Ele acabou se separando da Susan, mas a Susan não deixou ele para lá. Ela apresentou para ele uma amiga que eles acabaram se casando ao longo do tempo. O Buffett ele teve 3 filhos e olha só, os filhos dele souberam que ele era rico, que eles tinham uma grande fortuna através de jornais. O Warren Buffett sempre teve uma vida muito simples e nunca transpareceu ter muito dinheiro. E tanto que ele comprou uma casa ali em torno de 28 a 30 anos de idade e ele vive nessa mesma casa até hoje. Ele não tem também motorista, ele dirige o seu próprio veículo e ele assim não tem uma alimentação muito saudável. Ele, por até mesmo ter ações da Coca-Cola, do McDonald's, teve por muito tempo. Ele vai ao McDonald's 3 vezes por semana, ele bebe 5 latas de Coca-Cola por dia. São hábitos aí que, se você fizer isso, você vai comprometer fortemente a sua saúde. E ele reserva 6 horas por dia para a leitura de algo que ele acha relevante para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento e, claro, o crescimento da sua fortuna. Um ponto muito importante aqui também, a Berkshire Hathaway, ela é uma empresa que tem um braço de seguros e aí por conta disso ele consegue pegar dinheiro emprestado com taxa até mesmo mais baixa do que o Tesouro americano, ou seja, mais baixa que o governo americano. Isso dá um poder de alavancagem muito grande, porque se você pega um dinheiro emprestado com juros muito baixos, você vai ter um retorno certamente bem significativo, sem mesmo correr tantos riscos, e esse foi um dos benefícios também da Berkshire ao longo do tempo. Mas e aí, você gostou desse conteúdo? O que você achou da história do nosso querido Warren Buffett? Te inspirou a investir e a crescer cada vez mais? Espero que sim, espero que tenha ficado muito claro nesse tintim por tintim e eu espero ver você num próximo vídeo. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like e clique aí no sininho para receber notificações de próximos vídeos, tá legal? Um grande abraço e até a próxima!